Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Estamos aqui no quarto dia de ataques dos Estados Unidos e de Israel, com suas consequências. O Irã tem revidado, mas também tem revidado assim, numa dimensão também muito restrita, mas que causa seus estragos. Esse conflito iniciado no fim de semana, de uma forma muito, não só unilateral, mas sem nenhum tipo de objetivo prático, a revelia de qualquer decisão ou de qualquer chancela do Congresso dos Estados Unidos. Nessa altura já se alastra por 15 países ali da região, com diferentes consequências. Israel hoje voltou a atacar não só Teherã, mas como também atacou o Líbano, agora com tropas, inclusive, entrando no sul do Líbano. Os Estados Unidos também falam de ataques prolongados de 4 a 5 semanas, inclusive com a possibilidade de mandar tropas terrestres, embora isso ainda seja uma possibilidade assim remota diante da situação que se está. Tudo indica que essa é uma situação muito mais complexa, por exemplo, do que a operação feita para sequestrar o Maduro. Mas, Cláudio Couto, se o presidente Donald Trump resolver invadir territorialmente o Irã, consequências que você acha que pode ter? A gente pode estar enganado em relação, por exemplo, à capacidade de resistência do Irã, ou não? Ou essa pode ser mais um conflito onde os Estados Unidos vai se emaranhar, como aconteceu no Afeganistão e como aconteceu no Iraque, que no fim das contas eles tiveram que sair até de forma vexaminosa e os resultados não foram nada melhores, né? Olha, Sérgio, eu acredito que na realidade é muito mais um blefe do Trump, essa ideia de que ele pode entrar com tropas terrestres, do que propriamente algo que venha a se concretizar. E a primeira razão para isso é o fato de que tal estratégia geraria um imenso desgaste para o Trump dentro dos Estados Unidos. Ele já vem sofrendo um desgaste grande. Ele fez uma promessa antes de se eleger no primeiro mandato, repetiu esse discurso ao longo do primeiro mandato e voltou a falar disso na campanha para esse segundo mandato, um discurso de que ele não entraria em guerras. E a gente está vendo exatamente o contrário, né? A gente já viu o que foi feito na Venezuela, tem visto esse tipo de ameaças feitas até mesmo a aliados dos Estados Unidos, como envolvendo aí a Dinamarca no caso da Groenlândia, né? Nós vemos também ameaças que ele já fez contra a Colômbia, até mesmo contra o México, e agora com muito mais seriedade, inclusive porque já havia ocorrido antes aquele bombardeio, né, com aquelas super bombas, né, que penetram no cimento, sabe-se lá por quantos metros, né, atacando as instalações nucleares do Irã, e agora é isso, né? Quer dizer, um magnicídio, ou seja, uma ação militar que produziu o assassinato de um chefe de Estado. Então, é uma intervenção muito grande. Se além disso ele mandar soldados, aí me parece que o risco dele sofrer um desgaste é grande, porque inclusive começariam a chegar, essa é uma cena já bastante conhecida, aqueles caixões de soldados americanos em território dos Estados Unidos. E aí a gente sabe o desgaste que isso causa, ainda mais para quem se comprometeu a não entrar em guerras. É por isso que eu acho que isso tende a ser um blefe. Mas admitamos que não seja um blefe, que ele resolva realmente entrar com uma operação militar ali, possa fazer isso eventualmente apoiado por Israel, que tem uma capacidade militar também grande ali na região, e resolva entrar em terra. Bem, se isso vier efetivamente a ocorrer, a gente sabe que a solução não é das mais simples. Você mesmo lembrou, né? A gente viu o quanto foi complicado para os Estados Unidos agirem no Afeganistão, o quanto foi complicado para eles agirem no Iraque, o quão complicado foi para eles agirem na Líbia. Então, em todos esses casos, a ação americana, a despeito de terem o exército mais poderoso do mundo, de terem um grande contingente de soldados recrutáveis, né, de terem armamentos muito sofisticados, ainda assim as coisas não são tão fáceis quando você chega em terra. Ora, porque você tem guerras de guerrilha, como teve nesses outros lugares dos quais a gente acabou de falar, seja pelo fato de que você tem também uma organização militar em terra que não é pouca, que não é pequena, por parte do Irã. É uma situação muito diferente daquela que existe na Venezuela. A Guarda Nacional é muito bem equipada, é muito bem treinada, ela está presente por todo o território iraniano, né? A Guarda Revolucionária, a mesma coisa
vale para o próprio exército iraniano, você tem a marinha iraniana e já bloquearam ali o Estreito de Hormuz. Então, é tudo muito mais complexo do que parece nas bravatas que o Trump gosta de proferir, né? Não é simplesmente botar soldados em terra e em dias está resolvida a parada. A gente viu, só para comparar, o enrosco em que a Rússia se meteu ao invadir a Ucrânia, né? Aquilo que se acreditava, né, pelo menos por parte do governo russo, que seria algo resolvido em questão de dias, já virou questão de anos. Ainda assim, a guerra não terminou. Ah, mas teve apoio europeu, teve apoio americano? Sim, mas ainda assim é muito mais complicado do que pode parecer à primeira vista, mesmo para quem tem todo esse poderio militar. Então você tem a questão doméstica, né, o impacto negativo que isso produziria em termos domésticos para um presidente que já vem desgastado, e você teria a questão da própria operação militar. Agora, não me surpreenderia, e já tem quem vem aí fazendo ponderações a esse respeito, que uma eventual ação militar do Trump ali, com as consequentes reações que pode haver, até quem sabe ataques terroristas em território americano, isso tudo pode ser um instrumento para melar as eleições de meio de mandato. Ou seja, o importante para ele não é a operação militar, mas é aquilo que a operação militar cria de pretexto. Até sem pretextos reais, ele tem aí tido uma série de ações, como no caso do tarifaço, justificando uma situação de emergência. Imagina se você tiver uma operação militar em curso e eventuais ataques terroristas dentro dos Estados Unidos. Isso acontecendo vai gerar pretexto ali para o Trump tentar produzir um tumulto nas eleições de meio de mandato, que tudo indica serão eleições muito complicadas para ele e para o Partido Republicano. Até em lugares onde os republicanos eram muito predominantes, em eleições muito pontuais que têm acontecido ali, eles vêm sofrendo reveses. Então, não seria de se esperar algo muito diferente nas eleições de meio de mandato. Por isso que eu acho que é muito mais bravata do que propriamente algo que vá ser concretizado. Bombardear um país é uma coisa, né? Outra coisa é entrar com soldados em terra, né? Então, acho que há uma diferença grande entre os dois níveis do conflito. Lembrar, Cláudio Couto, que antes mesmo desses ataques ao Irã, e aí já há alguns meses, o Trump tem tentado, aí, com a ajuda de alguns republicanos, mudar certas regras eleitorais, né, da possibilidade de interferência do Estado Nacional nas eleições regionais, tentando mudar o equilíbrio também para ver se consegue tirar alguma vantagem, ou pelo menos controlar um pouco a possibilidade de derrota que tem aumentado. Lembrar que, essa altura, 60% ou mais, um pouco mais de 60% da população dos Estados Unidos anda insatisfeita com o primeiro ano de mandato, né. E agora também saiu uma pesquisa no calor aí dos acontecimentos, só 27% dos Estados Unidos apoiam esse bombardeio ao Irã. Também se tentou construir uma ideia de que isso aí fragilizaria suficientemente o regime para levar a algum tipo de convulsão interna, que levasse a uma mudança de regime, mas as condições também não me parecem as melhores, né. Como você ressaltou bem, a guarda revolucionária não só está espalhada pelo país, mas a estrutura do poder do regime construído de 1979 para cá é muito infiltrada na sociedade iraniana e nas estruturas do Estado. Você pode eventualmente ter uma flexibilização, eventualmente ter um ayatollah, um líder supremo um pouco menos, vamos dizer assim, linha dura, como era o Khamenei, mas não parece, assim, olhando o cenário atual, que esse movimento de Israel e dos Estados Unidos possa levar a uma mudança de regime na dimensão que eles pretendem, né. Por exemplo, o filho do Reza Pahlavi aí voltou a se colocar, dizendo que é o agente da mudança. Não precisamos nem falar aqui do histórico do que foi esse período, né, do Reza Pahlavi como líder monarca do Irã, mas o fato é que, obviamente, há insatisfação no país. A gente tem visto não só pelos protestos recentes, mas por uma onda de protestos que vem se acumulando no país, não só por conta da dureza em relação aos costumes, da repressão aos direitos individuais, mas também por conta da crise econômica. Mas não me parece, né, estamos aqui numa iminência de uma troca de comando, assim, significativa no Irã, lembrando que nem na Venezuela, recordo, isso aconteceu. Você tirou o Maduro e você manteve o bolivarianismo sobre outra vertente, mas está lá ainda. É, tem essa conversa fiada, né, de que é possível produzir ali uma mudança de regime. Olha, você pode matar o tirano, mas você não mata a tirania, né? E por quê? Pelo fato de que ela está, como você muito bem colocou, enraizada na sociedade iraniana, né? Quer dizer, você tem um processo de ocupação e de transformação do Estado no Irã
que começa lá em 1979. A gente já está falando, note bem, de um processo que tem mais de 40 anos, né, que se aproxima aí já dos seus 50 anos, né? Isso gera toda uma institucionalização, claro que pode eventualmente gerar também um desgaste, mas você tem toda uma estruturação disso na sociedade iraniana, no Estado iraniano. E veja, mesmo no caso do Khamenei, você já tinha todo um processo de transição que vinha sendo discutido. Isso, inclusive, há semanas atrás, foi amplamente noticiado. Quem poderiam ser os eventuais substitutos do Khamenei, por quê? Porque se trata, ou se tratava, na realidade, de um homem de 86 anos. Então, alguém que, digamos, já está a caminho, no mínimo, da aposentadoria. Né? Se não, enfim, podia estar encerrando ali o seu ciclo de vida mesmo sem o ataque norte-americano. A gente não sabe quanto tempo ainda ele poderia vir a sobreviver, mas poderia eventualmente renunciar ao cargo por conta da idade avançada e ser substituído por alguém. Fala-se do filho dele, fala-se do neto do Khomeini, mas outros nomes podem porventura aparecer ali no conselho de clérigos. Então essa substituição, ela vai acontecer independentemente do que ocorreu agora, né? Então não é porque houve o ataque americano-israelense que você vai ter uma mudança de liderança. Não, essa mudança já estava programada para acontecer. E acredito eu, algo muito parecido deve acontecer na cúpula da Guarda Revolucionária, porque foram mortos também membros importantes da cúpula militar. Não quer dizer que você não tenha toda uma outra hierarquia militar com gente que foi preparada ao longo do tempo para substituir. Então, a resiliência desse regime, me parece, ela é muito maior do que o governo americano quer fazer crer, né? Do que os discursos do Trump, os discursos triunfalistas dele, querem fazer crer. E são discursos triunfalistas que o Trump sempre faz. Basta lembrar o que foi ali o discurso do Estado na União, né? Não só o mais longo da história dos Estados Unidos, mas acho que também o mais autoelogioso. Acho que nunca na história daquele país um presidente se autoelogiou tanto. Então ele tem esse discurso triunfalista, tudo parece muito fácil para ele faz o que ele quer a hora que ele quer, mas a realidade é um pouco diferente disso. A gente já viu também isso nas negociações em torno das tarifas, né? Ele tenta endurecer, como fez com a China, e depois é obrigado a recuar. E não me parece que algo diferente vai acontecer agora. Porém, qual é o risco maior? É uma imensa instabilidade no mundo, né? A gente tem agora, como eu já mencionei mais cedo, essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do comércio internacional de petróleo. Isso, evidentemente, tem um impacto muito grande sobre os preços dos combustíveis, portanto, pelo preço da energia mundo afora e de outros insumos que se valem ali do petróleo e, consequentemente, isso afeta negativamente a economia no mundo. E isso gera um problema. A gente vê que os ataques do governo iraniano estão chegando, inclusive, ao Mediterrâneo, né? Bases britânicas na ilha de Chipre foram atacadas, lá em Chipre, lá no Mediterrâneo, pertinho da Grécia. Então, veja, a coisa não é tão pequena. Há uma instabilidade toda macro-regional, porque não é só ali no Oriente Médio no sentido mais estrito. Não, isso está chegando ao sul da Europa. E é algo grave do ponto de vista das navegações, do ponto de vista do trânsito aéreo, do trânsito de produtos, né, do turismo internacional que se produz. O trânsito aéreo que se faz do Ocidente para o Oriente passa, em grande medida, por aquela região. Companhias como, por exemplo, a Emirates, como a Qatar, são companhias muito importantes para conectar o Ocidente, né, as Américas e a Europa, ao leste asiático. E daí, consequentemente, você tem todo um problema, uma elevação do custo do transporte, já que outros caminhos têm que ser buscados. Então, veja, há uma série de consequências complicadas, problemáticas para o mundo que esse tipo de ação causa. Desde o começo do governo Trump, a gente tem uma imensa instabilidade internacional produzida pela prepotência do governo americano, que, além de tudo, se faz acompanhar do Estado delinquente de Israel, que, enfim, está sempre cometendo delinquências, essa é só mais uma delas. Cometeu em Gaza com o genocídio, com o morticínio, com a limpeza étnica, com a colonização e agora ataca um Estado vizinho. Ah, mas é um ataque preventivo. Mas isso viola todas as normas do direito internacional e produz essa instabilidade geopolítica e econômica a qual eu me referi agora. É também, se esse ataque preventivo, uma contradição, porque o último ataque que os Estados Unidos fizeram a bases nucleares do Irã, o Trump tinha dito que tinha obliterado a capacidade do Irã, ou seja, tinha aniquilado a capacidade do Irã de produzir uma arma nuclear. E agora, poucos meses depois, o Irã volta a ser um risco
a existência dos Estados Unidos e de Israel por conta de uma suposta capacidade que continua não provada, né, não provada. Não há nenhum indício de nenhum aspecto que o Irã esteja num estágio capaz de produzir uma única bomba nuclear, uma, está longe disso. E cá entre nós, né, se eles já tivessem uma bomba, eles já tinham mostrado que tem. Como tem feito inclusive a Coreia do Norte, né. Exato, isso teria um efeito dissuasivo, né, como o Paquistão já mostrou que tem, como a Índia já mostrou que tem. Se eles tivessem essa bomba, eles já teriam mostrado, né, por quê? Porque evitariam uma situação como essa, né, uma situação como essa provavelmente seria evitada diante do risco de retaliação. Então me parece que a capacidade de reação do Irã em termos do ataque a outras regiões e tudo mais, é relativamente limitado, mas não desprezível. Eu falei agora mesmo, né, você atacou a base inglesa em Chipre. Você ataca a base do Reino Unido em Chipre, você tem um certo alcance possível de retaliação. Você atacou Chipre, pode atacar vários outros países ali da região. Pode afetar muito significativamente o trânsito no Mediterrâneo. Então não é uma coisa de pequena monta. Há bases americanas em outros países da Europa. E se começar a atacar países da Europa continental que têm também bases americanas, até onde esse negócio vai escalar? O Trump realmente é um criador de confusão e tem o auxílio prestimoso do Estado de Israel, neste momento sob gestão Netanyahu, mas que é um Estado criador de confusão o tempo inteiro, um Estado delinquente, né? Mas tem o auxílio prestimoso dele também para esse tipo de ação. São vários interesses em jogo, é também, reduzir a capacidade do Irã de fornecimento de petróleo à China, limitar o acesso à China a algum tipo de commodity, de bem básico que precisa, embora existam outras alternativas, de compra, mas como você disse bem, o fato de você fechar o estreito, isso já tem um impacto aí, 10% na alta do preço do petróleo nos últimos dias, tal. Por enquanto. É, por enquanto. Só nos primeiros dias. Lembrando que o ataque foi feito no final de semana, eu acho que também tinha esse objetivo de reduzir, pelo menos ganhar 2 dias antes que os mercados abrissem, né, e o efeito dessa alta do petróleo acontecesse. E a Europa novamente deu mais um degrau abaixo, rumo à sua total insignificância, à exceção do Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, que disse as coisas como elas precisam ser ditas, o resto está entre muxoxos e uma defesa dos ataques dos Estados Unidos, não só cedendo espaço nas suas bases como ponto de apoio para os ataques americanos, mas com declarações totalmente deslocadas. Por exemplo, criticaram os ataques do Irã feito ali nos arredores, como se o Irã também a essa altura não tivesse, não vou dizer nem no direito, mas uma reação natural de se contrapor ao que está acontecendo, né. Em vez de fazer uma reprimenda ou fazer uma crítica aos Estados Unidos e Israel, resolveram criticar o Irã por reagir aos ataques que tomaram. Então, a Europa, nesse ponto, também vai se afundando cada vez mais e vai se tornando mais irrelevante naquele papel que ela sempre teve de ser uma espécie de uma tentativa de ser uma mediação, parceiro moral dos Estados Unidos, né, de impor alguns limites à truculência norte-americana, mas nem isso, né, só tem servido como uma ponte de apoio. Bem, a gente também teve nesse final de semana, protestos convocados principalmente pelo deputado Nicolas Ferreira e pelo pastor Silas Malafaia, contra tudo que está aí, no fundo, seria de pensar na pauta, o impeachment do Lula, a prisão do Alexandre de Moraes, a anistia ao Bolsonaro, intervenção nos Estados Unidos, a gente teve um pouco de tudo nesses dois eventos. No Rio de Janeiro, segundo os cálculos, 4.700 participantes, em São Paulo, 20.000, um pouco mais de 20.000. Essas manifestações dizem alguma coisa sobre o curso aí da disputa política e eleitoral? Cláudio Couto, ou nada? Olha, não, acho que dizem, né? Se a gente vê o que houve na Paulista, 20.000 pessoas na Paulista não é um público desprezível. Eu acho que é um público razoável, mostra que o bolsonarismo ainda tem uma capacidade de mobilização. Nesse momento, até me surpreende que tenha conseguido esse número. Acho que eu esperaria, em princípio, um número menor. Mostra que há uma certa empolgação até dentro desse setor com a candidatura do Flávio. Mostra também, né, a capacidade que eles têm tido de agregar outros apoios no campo da direita radical, né, veja a presença do Zema, veja a presença do Caiado, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, né, que até algum tempo atrás posava de moderado, mas a gente vê que na realidade moderado não tem nada, né, inclusive fazendo ali, elogios ao Bolsonaro, atacando o Supremo Tribunal Federal, esse é o Ricardo Nunes.
prefeito de São Paulo, que também postula uma candidatura ao governo estadual quando o Tarcísio não puder ser candidato, né. Então, a gente vê que houve uma capacidade de magnetizar boa parte do campo dessa direita radical. Eu acho que, isso é importante para esse setor, né, e é um primeiro passo nessa campanha que começou. Ao mesmo tempo, esses nomes que ali estiveram, né, que postulavam eventualmente uma candidatura presidencial, mas estando ali, diante do que as pesquisas mostram, fica claro que não vão ter muito fôlego, né, estou pensando particularmente em Caiado e Zema, se não, quem sabe fôlego para uma chapa de vice, né, aí pode entrar como vice na chapa e tudo bem, mas, para concorrer propriamente não. Agora, o cenário eleitoral vai ganhando contornos. A ausência do Ratinho me parece também uma ausência significativa, porque ele esteve em vários dos eventos anteriores, mas optou por não estar presente nesse, e isso também é um indicativo, a meu ver, de que o Ratinho deve ser o nome do PSD para a disputa presidencial mesmo, né? Isso já era esperado, mas acho que essa ausência fala muito, e, portanto, o nome do Ratinho vai sendo encaminhado para ser o candidato da, entre aspas, terceira via. E eu falo entre aspas porque essa terceira via, na hora do frigir dos ovos, a gente sabe para que lado ela tende a ir. Essa aqui, pelo menos. Basta pensar, acabei de falar, o Ratinho esteve ausente aqui, mas ele esteve presente nos outros, né? Então, é para esse lado que o vento sopra no caso dele, né? Governador do Paraná, um estado, né, de posições muito à direita nos últimos anos, né? Então, não acho que haja muita dúvida de com quem ele se posicionaria no eventual segundo turno. Mas mostra também que ele tem disposição de sair a candidato nesse momento e acho que essa candidatura deve realmente se concretizar. Saíram algumas pesquisas que mostram um cenário parecido, ou seja, um empate técnico entre o Lula e o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Algumas dão o Flávio Bolsonaro à frente, outras dão o Lula à frente, mas tudo ali dentro de uma margem muito pequena. Você imaginava que tão cedo esse cenário se consolidaria dessa forma, Cláudio Couto? E o que que tem, na verdade, é um momento só de, vamos sei lá, dessas variações comuns de um processo que ainda ele começou de fato, mas não de direito, né, e na verdade ainda temos alguns meses até que a campanha vá para a rua e que as pessoas, na verdade, comecem a pensar de forma séria sobre essa escolha. Mas você achava que tão cedo essa candidatura do Flávio Bolsonaro poderia ter se tornado uma coisa assim tão, vamos dizer assim, mais sólida do que se imaginava? Não, eu não esperava. Quando foi anunciada, eu não esperava. Aliás, não era só eu que não esperava, né. Acho que muita gente, inclusive do campo bolsonarista, não esperava. A gente pode pensar ali na estrelada, embora esse cara sempre estrela, né, que o pastor Silas Malafaia, ele teve, né, quando apareceu a candidatura do Flávio, dizendo que era uma candidatura que ia prejudicar o campo da direita extrema e tudo mais, e que, portanto, era um erro, e por aí vai, né, mostra que ele não acreditava, mas agora a candidatura pegou, né, ela pegou, ela está conseguindo apoio. Claro que ela enfrenta os problemas que outras candidaturas com esse sobrenome enfrentariam, que é uma rejeição muito alta também. Só que ao mesmo tempo que há uma rejeição alta, há um piso alto. É claro que tem uma campanha pela frente, né, e se não houvesse importância, não precisava fazer campanha. Ou seja, essa campanha que vem pela frente, ela vai mostrar realmente até que ponto o Flávio consegue se manter ou eventualmente crescer, né, porque já estamos cansados de ver casos de candidatos que começam lá em cima e depois murcham. Pode não ser a primeira vez que isso acontece, mas pode ser que não. Pode ser que ele, inclusive, se robusteça ou que mantenha esse patamar. Tem muito recall do sobrenome Bolsonaro aí, né, sendo um membro da família. Agora, tem também os seus telhados de vidro, tem a história sempre mal explicada e não concluída da rachadinha quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, veja, nada garante que essa candidatura sobreviva até lá, mas eu também não a daria como morta. Acho que o cenário está muito aberto nesse momento. Agora que houve ali um crescimento e uma certa estabilização, por enquanto, do Flávio Bolsonaro num patamar elevado, isso é fato. E mostra que o Bolsonaro, num certo sentido, mesmo que seja por um filho, é em alguma medida substituível, né? E também, a meu ver, estreita o espaço por uma capacidade de vitória de uma candidatura de terceira via, como poderia, por exemplo, ser a do Ratinho Júnior. Não acho que ele tem chances de ganhar a eleição, a não ser que algo mude muito radicalmente daqui até lá. E aí, de repente, eu vou
queimar minha língua, né, e ele pode se confirmar. Mas não me parece que é esse o cenário, acho que o cenário é realmente de um afunilamento entre essa candidatura da família Bolsonaro, no campo da ultradireita, e a candidatura, né, do presidente Lula no campo da democracia e do campo progressista. O que deixa, inclusive, aberto uma resolução no primeiro turno, né? Pode parecer estranho, mas não é. Vamos lembrar que das últimas 2 eleições, no primeiro turno, em ambos os casos, foi uma diferença muito, muito pequena. Sim, ela ficou próxima. No caso de 2018, teve o Ciro Gomes, né, que fez uma diferença para que a eleição fosse para o segundo turno, a votação que o Ciro Gomes teve. E o Lula também, assim, ali houve uma reta final, talvez os efeitos do gasto, né, que o governo Bolsonaro fez para tentar garantir a eleição, impediu que o Lula ganhasse aquela eleição no primeiro turno, mas foi 48 vírgula alguma coisa, quer dizer, muito perto de uma vitória no primeiro turno. E depois, no segundo turno, a gente teve aquele cenário totalmente diferente, que é uma diferença muito pequena, no fim das contas, entre o Lula e o Bolsonaro. Então isso continua em aberto. Obviamente o Lula viveu aí esse início de ano, há uma certa estagnação, uma certa estabilidade da situação de aprovação e desaprovação do governo, talvez uma pequena piora, mas dentro de patamares ali também de variações muito pequenas. O fato é que o Lula, o ponto é, o Lula atingiu um teto, ou ele também sendo como é o mandatário, está no centro do palco, é também mais bombardeado, submetido a um escrutínio maior nesse momento e, portanto, tem esse efeito que quando começar a campanha, onde vai também poder apresentar certas medidas, ainda teremos o efeito, por exemplo, no bolso dos trabalhadores da isenção do imposto de renda, ainda vai ser sentida, né, mais de uma forma mais clara daqui a alguns meses. Você tem toda essa discussão da escala 6 por 1 que o governo comprou e você tem exatamente hoje uma luta de classes no Brasil, claramente o empresariado e parte do Congresso, principalmente os partidos aliados ao Flávio Bolsonaro contra o fim da escala 6 por 1 e o governo do outro lado. Mas, de qualquer forma, realmente o Flávio Bolsonaro parte de um patamar, quer dizer, que parece ser também, essa altura, vamos dizer assim, mais do que o bolsonarismo, o patamar do antilulismo. E, como sempre, a diferença que o Lula vai ter que ganhar é daquela margem, mas sempre oscila nas eleições e que parece ser menor, ter diminuído um pouco, né? A gente pode lembrar sempre daquela histórica definição que continua válida do marqueteiro antigo do Lula, que é um terço da população era petista, um terço era antipetista e um terço oscilava. Patamares se mudaram um pouco, mas me parece ser muito ainda o que guia as eleições brasileiras desde pelo menos 89, de 89 para cá, parece ser o definidor. Se ela foi tucano um dia e depois radicalizou com o bolsonarismo, o fato é que dentro dessa divisão, me parece que ainda se organiza o espectro eleitoral, política eleitoral no Brasil. Tem ainda, obviamente, parte também dessa disputa eleitoral, Cláudio Couto, é a investigação da CPI do INSS. Claramente houve uma manobra lá na comissão para livrar alguns nomes ligados ao bolsonarismo e colocar no centro do debate o Fábio Luiz, o Lulinha, né, que agora as últimas informações é que ele admitiu ter viajado, aceitado uma viagem paga pelo chamado careca do INSS, segundo ele, para visitar uma plantação de cannabis, em Portugal, já que a Anvisa estava ali prestes a tomar uma decisão sobre o cultivo e o uso medicinal de cannabis. Agora, é de novo o Lulinha não sendo o debate, para o bem ou para o mal, fake news ou não, o fato é que o Lulinha é sempre uma pedra no sapato das campanhas do presidente Lula, né. Obviamente a gente pode relatar aqui todas as histórias inventadas, a Ferrari de ouro, ele era dono da JBS, ele tinha uma casa que parecia um castelo que na verdade era um prédio na universidade, todas essas coisas, mas é um nome que está ali sempre, é sempre uma coisa, vamos dizer assim, um tanto quanto tóxica para as campanhas do presidente, não? Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que, na verdade, o Lulinha parece ser um sujeito que gosta da condição de filho do presidente e daquilo que isso pode lhe proporcionar em termos de generosidade de outras pessoas, né. Não fosse assim, ele não estava toda hora metido em algum tipo de enrascada. Claro, algumas são completamente malucas, né, imagina, nunca foi dono de qualquer coisa da JBS, pode ser que tenha tido alguma proximidade com os donos da empresa, mas agora essa história, enfim,
da viagem que ele fez, com tudo pago pelo careca do INSS, bem, isso realmente é algo muito complicado. Não porque daí possa ter advindo alguma coisa que afete o governo de forma real, mas porque mostra alguém que realmente gosta de aproveitar dessas oportunidades. E tenha ele feito algo de fato ou não, para além de aceitar o pagamento da passagem, isso lança uma série de dúvidas sobre o comportamento do próprio presidente. Né? Não porque o presidente seja responsável pelas coisas que um filho adulto e vacinado faz, mas porque é assim que vai impactar o eleitorado. Né? É assim que pode afetar a sua eleição, que pode produzir de novo um desgaste associando o PT e o próprio Lula a casos de corrupção. Isso é tudo muito complicado. Tudo muito complicado. Alguém na posição dele, na realidade, deveria ser mais comedido e mais precavido. Vamos ver quanto tempo isso dura, né? Se é possível esclarecer alguma coisa a esse respeito que eventualmente desanuvie para o governo, né? Mesmo que ele reconheça publicamente que sim, recebeu essa passagem, mas que a coisa terminou aí pode ser que a coisa não evolua mais. Agora, é um caso particularmente tóxico pelo impacto que o golpe no INSS teve. Quer dizer, se meter logo com esse sujeito, é pior se meter com o careca do INSS do que se meter com os carecas do ABC. Né? É muito complicado do ponto de vista da imagem, né? Daquilo que pode causar para um governo. Agora, é possível que esse cara tenha justamente se aproximado do Lulinha, como fez em certa medida o Vorcaro, se aproximando de todo mundo para criar ali uma espécie de head político? Bem provável. Não descartaria isso. Agora, isso é esperteza do pilantra. O que não pode haver é bobeira do trouxa, né? Do outro que resolve achar que vai ganhar e, na verdade, está sendo manipulado. Então, a gente não sabe como é que esse negócio vai terminar. Dando um passinho atrás em cima de algumas coisas que você também falou antes, né? Esses patamares agora da pesquisa, tanto de intenção de voto no presidente, como no seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, eles podem ainda mudar muito. E no caso do presidente, eu lembraria um dado, né? Quando a campanha começa, tende a haver uma certa recuperação de quem está no governo. Foi assim, por exemplo, com a Dilma, muito claramente em 2014, né, que vinha ali de uma maré de impopularidade e a própria campanha serviu como um impulsionador, recuperando inclusive parte da aprovação do governo naquele momento. Foi assim com Bolsonaro, né, que chegou muito perto do Lula no segundo turno, claro, também com uma série de recursos ali muito questionáveis do ponto de vista, inclusive, da sua legalidade, né? Não estou nem falando só da interdição das estradas no Nordeste, mas aquela PEC kamikaze lá que despejou milhões e milhões de reais, né, na economia, e isso claramente acabou ajudando o governo. Isso evidentemente aconteceu ali, mas você tem a própria campanha, né, quando o governo consegue, digamos, mostrar um pouco a que veio, aquilo que efetivamente fez, rebater os seus adversários. Agora, os adversários também vão ter tempo de TV, vão ter capacidade de fazer campanha e bater no governo. Precisa ver o quanto essa campanha deles vai além daquilo que eles já têm conseguido fazer até agora e o quanto o governo consegue recuperar terreno. Isso tudo está em aberto, né? E claro que um evento como esse aí, envolvendo o filho do presidente, não ajuda em nada ao governo desse ponto de vista. Pode ser que lá no fim das contas, a tomada seja focinho de porco mesmo e que ele não tenha nenhuma relação além dessas pequenas impropriedades, vamos dizer assim, em relação ao careca do INSS. Mas o fato é que a CPI, nesse momento, é dominada pelo bolsonarismo e eles fizeram essa manobra. Há vários personagens ligados à família Bolsonaro com relação com esse escândalo do INSS. Vamos lembrar que esses pagamentos começaram no governo Bolsonaro e tomaram corpo no governo Bolsonaro, talvez tenha até começado antes no governo Temer, mas tomaram corpo no governo Bolsonaro, cresceram no governo Lula mais por conta da Inés que vinha e, na verdade, você está escondendo algum desses personagens. Vamos lembrar também que saiu agora recentemente uma reportagem no Globo dizendo, por exemplo, que o Nicolas Ferreira, que hoje é esse porta-voz aí do moralismo bolsonarista, andou num jatinho do Vorcaro junto com o pastor da Lagoinha para fazer campanha pelo Bolsonaro durante as eleições de 2022. É um outro caso também de ser analisado contra as regras eleitorais. Então, assim, mas essas coisas estão nesse bolo do jogo. Me parece claramente que falta um discurso, falta uma proposta atraente para a extrema-direita na comparação com o governo Lula e, portanto, aposta no delismo, na ideia da corrupção, de que estamos de novo no mar de lama, interessa bastante. Levar essa discussão só para o campo da moralidade
e da corrupção para ver se há alguma chance de ganhar uma eleição, que no comparativo não vai funcionar, né. Mas você lembrou bem também que governos com a máquina e com a capacidade de intervenção que tem no ano eleitoral são favoritos. O Bolsonaro é que foi realmente um mito, conseguiu 2 feitos, né, mitológicos. É o primeiro presidente a não se reeleger desde a instituição do regime da reeleição. E o segundo é o primeiro golpista preso no Brasil, realmente. São 2 feitos fenomenais. É, ele pode, inclusive, se orgulhar disso, né, que ele fez o que ninguém foi capaz de fazer antes. E lembrando também, você estava falando dos gastos do Bolsonaro, só para a gente dar uma dimensão, porque também entra toda essa discussão no Brasil sobre gastos públicos, está gastando demais, o Estado, muito dinheiro comprometido, falta dinheiro para investimento direto e gasto discricionário para aumentar a capacidade do governo de estimular investimentos que gerem aumento de produtividade. Negócio, eu só queria lembrar um dado que é o seguinte: o Bolsa Família foi consolidado no governo do PT. Quando acabou o mandato da Dilma, o gasto com o Bolsa Família era mais ou menos 15 bilhões de reais. O Bolsonaro ali, no meio da pandemia, precisando resolver um problema, aumentou o pagamento para 600 e os gastos com o Bolsa Família passaram para 100 bilhões de reais. O que eu não estou dizendo aqui que tenha sido um erro, hein, talvez tenha sido uma das poucas decisões racionais no campo econômico feita pelo Bolsonaro, principalmente porque a economia brasileira tinha afundado, como todas as economias do mundo, durante a pandemia, você precisava dar uma resposta. Mas quem mudou o patamar de certos gastos sociais no Brasil não foi o governo Lula, não foram os governos do PT, foi o Bolsonaro, ao fazer esse movimento de mandar para 600. Fora o que ele deixou de pagar com precatório, aí já entramos na fase aí de casos que valeriam impeachment, né. A interrupção do pagamento dos precatórios, essa liberação de dinheiro que foi feita com a PEC kamikaze e tudo mais que aconteceu, que criou um desarranjo na economia brasileira, que o Brasil levou aí um certo tempo, pelo menos 3 anos, para começar a ajeitar alguma coisa desse cenário. Mas de qualquer forma é uma eleição em aberto, o Datafolha está em campo, deve no final de semana sair mais uma pesquisa, mas no fundo o quadro desse momento é esse, uma disputa ali consolidada entre o herdeiro, Flávio Bolsonaro, e o presidente Lula, o Flávio Bolsonaro, que inclusive tem tentado até ser menos radical, está usando até o todes. Essa foi genial. É muito descaramento, né. Não, e fez elogios à ciência, inclusive. Veja só, um bolsonarista pró-ciência, deve ser o primeiro da família. Deve ser, embora ele não entenda muito bem, provavelmente, mas e tem isso, estão sugerindo a ele que escolha uma mulher para o Ministério da Fazenda e talvez uma mulher de vice. Quem sabe a Michelle, embora também estamos nesse momento, né, Cláudio Couto, a gente não pode deixar passar que há, uma crescente animosidade no seio da família, né. É o Eduardo Bolsonaro, a Michelle, o Carluxo, o Flávio Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro fez uma daquelas cartas dele para dizer que é preciso preservar a Michelle e tal. E que não é nova, né. É, Você falou crescente, eu só discordaria do crescente, né. Me parece que essa briga está sempre ali, ela está sempre latente, e a depender das circunstâncias ela eclode com mais força, e as circunstâncias estão dadas agora, né. bem, hoje o Nassif ele pôde estar aqui. Ele foi comer doce de leite em Poços de Caldas. É isso, foi visitar as suas propriedades em Poços de Caldas, preparar a sua campanha lá, prefeito, no futuro, quem sabe, mas estará conosco em breve. Cláudio Couto, é isso aí, até a próxima. Até a próxima, Sérgio, um abraço para todo mundo aí que nos acompanha.